Agora eu chamo o Michel, né? Michel também traz informações desse dia triste para todos nós. Michel, que trabalha com o Bruno Inácio. Boa tarde, meu querido. Olá, Tony. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. Ótima semana a todos. E, infelizmente, a Igreja Católica perde o seu Papa. O Papa Francisco, após mais de 12 anos de pontificado, acaba então deixando essa terra aqui durante a manhã desta segunda-feira, horário de Brasília. Olha só, Tony, a gente tem algumas informações sobre a história do Papa Francisco, que morreu aos 88 anos de idade. Foi confirmada exatamente às 7 horas e 35 minutos da manhã pelo horário local de Roma. A informação foi divulgada pelo cardeal Farrell, diretamente da capela da Casa de Santa Marta, no Vaticano. De acordo com informações do próprio Vaticano, durante a madrugada, Papa Francisco foi chamado 3 vezes pelo seu nome de batismo, Jorge, e ele não respondeu. Após a constatação da morte do Papa Francisco, o seu anel que ele utilizava na mão esquerda, o simbolismo do seu pontificado, foi quebrado então pelo cardeal, Pedro Camerlengo. E ele então, de fato, ali acontecia o final do seu período papal. Francisco havia sido internado no hospital em Roma em fevereiro deste ano para passar por tratamentos, então, e também exames de bronquite. Dias após ser hospitalizado, o Vaticano anunciou que o pontífice estava com uma pneumonia bilateral. Após 40 dias de internação, ele recebeu alta. No último domingo, ontem, então, domingo da Páscoa, o Papa Francisco apareceu na sacada da Basílica de São Pedro para uma mensagem de Páscoa, deixando então a sua última homenagem para então a Igreja e o mundo. Francisco ocupou o cargo mais importante da Igreja Católica por 12 anos, sendo o primeiro Papa latino-americano da história. Segundo informado pela sala de imprensa da Santa Fé, na noite desta segunda-feira, às 8 horas, o cardeal presidirá o rito da constatação da morte e o depósito do corpo no caixão. Participarão do rito o decano do Colégio Cardinalício, os familiares do pontífice, o diretor e vice-diretor da Direção de Saúde e Higiene do Estado da cidade do Vaticano. Às 3 horas da tarde, no horário do Vaticano, que então o quarto onde o Papa Francisco estava, o quarto onde ele acabou morrendo, será aberto pela primeira vez. Desde a constatação da morte do Papa Francisco, esse quarto foi fechado, lacrado, e será então aberto só às 3 horas da tarde, quando acontecem então os demais ritos pelo Vaticano. A transladação do corpo do Santo Padre para a Basílica Vaticana, para a homenagem de todos os fiéis, deverá ocorrer na manhã da quarta-feira, dia 23, seguindo as modalidades que serão definidas e comunicadas amanhã, após a primeira congregação dos cardeais. A sala de imprensa do Vaticano ainda comunica que a celebração eucarística e o rito da canonização do Beato Carlo Acutis, que estavam então previstos para o dia 27 de abril, o próximo domingo, o primeiro domingo da oitava da Páscoa e também da Divina Misericórdia, por ocasião do Jubileu dos Adolescentes, estão suspensos. Então, o Beato Carlo Acutis, que seria então canonizado no próximo domingo, agora então esse rito da Igreja Católica acontecerá em uma data oportuna após então a escolha do novo Papa. Tony. Vamos aguardar, né? Um Papa diferenciado, aí, como você falou, muito simples, muito humilde, a ponto dele não ter aceito morar na residência oficial do Papa lá no Vaticano, né? Que é muito luxuosa e tal, e foi morar em outro lugar, né? Ele optou por um outro local, assim como até outras coisas que ele usava e tal, era sempre muito simples, Michel. Exatamente, Tony. Quando ele era arcebispo de Buenos Aires, na Argentina, ele já tinha esse perfil mais simples, sem muitos luxos, né? E algo que ele acabou levando realmente para o seu papado. Ele não ficou ali na sala maior do Vaticano.
acabou ali desejando ficar em um quarto um pouco mais simples, um quarto menor. Inclusive, né, todo o rito do seu sepultamento será da maneira mais simples, como o próprio Papa Francisco pediu em um documento que ele assinou no ano passado. Ele pediu para que o seu caixão, por exemplo, Tony, fosse um de madeira, tradicional, convencional, e não ali, né, com todas as ornamentações como todos os papas anteriores acabaram tendo. Inclusive, vai ser a primeira vez desde 1669 que o sepultamento do Papa não vai acontecer diretamente ali na Basílica de São Pedro, mas em um outro local mais simples, a pedido então de Papa Francisco, que teve realmente uma vida muito simples e pautada principalmente na defesa dos menos favorecidos e também na alegria. A gente preparou inclusive, Tony, uma reportagem falando um pouquinho sobre isso, contando um pouco da história do Papa Francisco, e ainda dentro aqui do Voz do Litoral dessa segunda-feira a gente acompanha mais essa homenagem ao Papa Francisco, então, que acabou nos deixando nessa segunda-feira. Muito bem, Michel, obrigado. Daqui a pouquinho você volta, a gente vai atualizando todas essas informações, tá bom? A gente vai dividindo aqui, né, as informações, as notícias do final de semana com esse acontecimento, eu digo até um pouco inesperado, porque ontem o Papa Francisco até participou de uma solenidade. A morte dele é assim, uma data muito especial, porque ontem foi comemorada a Páscoa. Na Igreja Católica eu estava acompanhando, não sou um estudioso da igreja nenhuma, mas eu sou um cara de muita fé mesmo. Mas eu estava acompanhando que ainda para a Igreja Católica existe esse período, né, da Páscoa e tal, e aconteceu exatamente nesse período. Eu acho que ele é tão especial que era, né? A situação dele era muito difícil, ele sabia exatamente disso, porque ele mesmo providenciou todo o rito do sepultamento dele, que será do jeito que ele sempre viveu, muito mais simples, que incomodou muita gente, mesmo dentro da Igreja Católica, né?